Olá, meus irmãos, bom dia, meus queridos ouvintes, que Deus abençoe a todos vocês. Eu sou Gleidson Dantas e você está no Um Pouco da Palavra. E nessa manhã eu gostaria de deixar aqui uma mensagem muito importante, muito séria, e quando eu falo séria, porque é séria mesmo, e um problema que tem se alastrado cada vez mais dentro das igrejas, e isso é muito preocupante. E o tema de hoje é sobre a questão do evangelismo, e eu quero tratar desse assunto, pois é um problema, é um mal do século, que eu posso dizer assim, da igreja do século XXI. Se a igreja antiga ela buscava muito por isso e ela lutava por isso, hoje em dia, infelizmente, estamos passando por um período onde essa prática ela tem sido, não digo escassa, mas ela tem sido muito deixada de lado. Ela tem sido deixada como, eu não vou dizer nem segunda opção, mas como terceira opção, onde tudo é mais importante e essa prática ela cada vez mais está deixando de lado. E eu não sei onde a igreja ela vai parar se ela continuar desse jeito. Então vamos lá, e a mensagem se encontra no livro de Marcos, no seu capítulo 16, a partir do versículo 15, que vai dizer assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Até aí. A palavra de Deus, então, ela começa a nos ensinar a respeito da pregação do Santo Evangelho. Nesse momento aqui, Cristo ele já tinha ressuscitado, ele tinha se apresentado aos seus discípulos já haviam o reconhecido depois de algum tempo, e Cristo, então, reunido com eles ali, vai falar a respeito disso. E interessante que no capítulo 16, no seu prefácio, a partir do versículo 14, em cima do versículo 14, está escrito a grande comissão. E por que isso? É interessante dizer porque quando os livros eles foram reunidos, né, eles foram colocados todos eles juntos, não tinha capítulo, não tinha prefácio. Isso foi colocado muito tempo depois. Todas as pessoas que liam o texto, eles tinham entendimento de alguma coisa e aquele entendimento que eles tinham, ele colocava resumido, vamos dizer assim, né, no prefácio, a grande comissão. Quando você escreve um livro mesmo, qualquer tipo de livro que você vai escrever, você bota um prefácio, você bota ali uma descrição, o que é o livro, algo bem resumido em relação ao livro. Então é como se fosse isso aqui. E tudo o que está falando aqui no prefácio é justamente a respeito disso. O que é a grande comissão? É nada mais do que isso que Jesus Cristo está falando aqui. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A ordem de Cristo ela é específica. É ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Essa é a maior missão que a igreja ela tem. Nós temos muitas outras missões, mas a mais importante é justamente essa. Em outros textos está dizendo, vai ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Mas vai entrar na mesma situação, no mesmo contexto, de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quando Cristo ele disse ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, é porque os seus discípulos eles não estavam preparados ainda para essa missão. Era necessário ser revestido, serem cheios do Espírito Santo de Deus, como aconteceu lá em Atos, para depois saírem. A partir desse momento eles ganhariam a autoridade, a ousadia do Espírito, dons espirituais, para dar início a esta grande missão que era pregar o evangelho de Cristo. Se Cristo já ensinou o evangelho a eles, se Cristo já tinha no seu tempo falado do evangelho para eles ali, ensinando de certa forma, era necessário que agora eles pegassem esse evangelho, que são as boas novas, e começassem a repartir com as pessoas, para que as pessoas aprendessem da mesma forma que eles que estavam reunidos com Cristo aprenderam. A respeito do pecado, a respeito da salvação, da redenção, do plano maravilhoso de Deus que é salvar a humanidade. Era necessário então que eles levassem essa mensagem, porque essa mensagem levaria a humanidade, aqueles que aceitassem, ao arrependimento, a serem transformados pelo poder de Deus e largassem suas vidas pecaminosas, largassem as suas vidas malignas, as suas obras imundas e alcançassem o status de filho de Deus, sendo redimido pelo sangue do Cordeiro.
O povo de Israel, o que acontecia? Eles aguardavam, eles passavam por vários problemas, desde os tempos antigos que eles passavam por problemas, e todos nós sabemos disso. Eles eram levados em cativeiro, Deus enviava um libertador, alguém libertava eles, daqui a pouco eles faziam tudo de errado de novo e voltavam a ser cativos. Isso aconteceu por um longo tempo, por longos anos, por longos séculos. E o problema de Israel não estava em uma salvação aparente, uma salvação humana, vou libertar o povo do cativeiro. O povo no tempo de Cristo estava preso a Roma, ligado a Roma. Roma cobrava desse povo altos impostos. Tá entendendo? Esse povo estava sofrendo na mão do Império Romano. E eles queriam se ver livre disso. E eles acreditavam que viria o Messias e salvaria eles disso, de uma situação humana. Assim como sempre Deus enviou um juiz, um guerreiro, alguém para libertar eles do cativeiro. Só que não aconteceu. Não aconteceu. O Messias que veio não era o Messias de seus pensamentos, de suas ideologias, baseada naquilo que aconteceu no passado deles. Mas o Messias que veio para libertar ele daquilo que de fato estava destruindo a vida deles, que era o pecado. O problema de Israel não era ser preso pela Babilônia, não era ser preso, não é estar ali aprisionado a Roma. O problema de Israel era espiritual, porque nada adiantaria eles serem libertos de Roma, mas se o coração deles continuassem presos no pecado, não adiantaria de nada, porque todos desceriam às profundezas do inferno. Então era necessário que viesse um poder maior que libertasse eles do cativeiro dos seus corações pecaminosos. E foi o que Jesus Cristo fez através do seu evangelho, através das boas novas. E é isso que Cristo faz até hoje. Eles buscam a salvação aparente, mas o problema está dentro dos seus corações. A humanidade, ela busca uma paz aparente, ela busca a solução para todos os problemas, mas o maior problema não foi resolvido, que é o pecado dos seus corações. Então Cristo, ele veio para isso. E ele veio ensinar aos seus discípulos: olha, é necessário que vocês preguem o evangelho a toda a criatura. Essa é a missão mais importante que a igreja ela tem, é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. E qual é o maior problema que a igreja desse século enfrenta? É justamente isso. Ela não evangeliza, ela não vai atrás de vidas, ela não vai atrás de almas. Ela se refugia o tempo todo, como posso dizer, na sua própria casa, ela se refugia o tempo todo na igreja, no templo, e ela fica ali por longos tempos, mas ela não se preocupa na grande missão, na grande comissão, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus, ela manda e ela nos ensina que nós devemos congregar, e isso é fato, isso é nítido. Todos nós devemos congregar. Mas por que nós devemos congregar? Por que temos que congregar? Primeiro, comunhão com os irmãos. Todos nós somos um corpo e o braço, ele não pode estar separado do corpo, ainda que esteja separado, ele não deixa de ser um membro do corpo, mas ele precisa estar no corpo. Então nós congregamos primeiro comunhão entre os irmãos, porque nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Segundo, nós quando nos juntamos no templo, todos nós nos reunimos ali para cultuar o mesmo Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Terceiro, nós estamos ali em união, em fraternidade, e isso é louvável aos olhos do Senhor. E em quarto lugar, estamos ali para aprender, para sermos ensinados, admoestados, exortados e para adquirir todas as armas espirituais em relação a saber o conhecimento da mensagem. Para quê? Para apenas nos edificar a nós mesmos? Para pregar para nós mesmos? Não. O intuito é nos prepararmos dentro do templo para irmos para fora, alcançar estas almas, buscar estas almas. O pastor nos ensina, nos lidera, nos guia e nós somos ali preparados para ir ao combate que é fora do templo. Tá entendendo? As pessoas dizem que a igreja ela é um... Como é que fala? Ela é um hospital, e eu costumo dizer diferente. A igreja nunca foi e nunca será um hospital. A igreja ela é um quartel-general. Ah, meu irmão, mas a igreja... Muitas pessoas entram lá doentes e são curadas, por isso que é hospital. Numa guerra, o seu general, numa guerra, no campo de batalha, na preparação antes da batalha, o general, o capitão, o líder ali do batalhão, ele não quer saber se você está com dor de cabeça, se você está doente, se você está com dor de barriga, ele não quer saber. O que ele quer saber é que você se arrume como um soldado, que você pegue a sua arma e vá para o combate, independente da sua situação que você esteja. Tá entendendo? Então, nós ali estamos ali
É claro que nós somos curados dentro da igreja, é claro que nós somos renovados, isso é nítido e a igreja também está aí para isso, mas ela não é um hospital. A partir do momento que nós começamos a enxergar a igreja como um hospital, o que é que nós fazemos? Nós estagnamos, porque nós só iremos para a igreja para sermos curados e libertos de alguma coisa, quando na realidade a nossa maior libertação é quando nós pegamos a palavra de Deus, somos ensinados por ela e nós começamos a cumpri-la. E aí Deus começa a trabalhar na nossa vida, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos andando. Lembra de Israel quando estava preso, ou melhor dizendo, estava fugindo do Egito? Mar de um lado, os egípcios vindo do outro lado, eles se desesperam, Moisés clama a Deus e Deus diz, olha Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche, continue andando, continue marchando. Pronto, é a mesma coisa. Quer ser curado, quer ser liberto? Amém, busca a Deus por isso, mas continue marchando, fazendo a vontade, a obra de Deus. É isso que a igreja desse século não consegue entender e aprender. Ela consegue ficar todos os dias dentro da igreja, ela consegue ficar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dentro do templo, mas ela não consegue sair do templo para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a missão da igreja, é ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se eu só fico dentro da igreja, eu só vou aprender e aprender e aprender e aprender e cada vez mais aprender e não vai para canto nenhum, porque eu só estou aprendendo e eu não estou passando aquilo para fora, eu não estou externando aquilo, eu não estou pegando aquilo que eu aprendi, que o meu pastor me ensinou, que eu aprendi nas escolas bíblicas, onde quer que seja, dentro da igreja, e colocar para fora. Aquilo está ficando só para dentro de mim. Sabe quando você ganha uma promoção no trabalho, quando você alcança um objetivo, um sonho, e você quer contar para todo mundo, você quer dizer para sua mulher, para os seus filhos, para seus amigos, poxa, eu ganhei. Esse mesmo intuito é o evangelho de Deus. As boas novas que nos pegam ali e preenchem o nosso coração ao ponto de, poxa, aquilo mudou a minha vida, aquilo mudou a minha história, esse evangelho transformou o meu ser, eu preciso contar para alguém isso. Essa é a intenção. Mas nós não conseguimos entender isso e nos prendemos cada vez mais. A igreja do século XXI ela está pouco se preocupando, se preocupa muito pouco, como eu disse. Eu não coloco nem em segundo lugar, eu coloco em terceiro lugar a preocupação da igreja. Porque muitas das vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, com tantos círculos viciosos, porque fazemos algo esse ano, no outro ano vamos fazer a mesma coisa, aquele mesmo círculo vicioso e nunca muda, nunca gera nada, e a mesma coisa, é aquela coisa chata, aquela coisa que não muda. E por que não muda? Porque nós estamos fazendo a mesma coisa, não estamos nos preocupando com a missão que Cristo ordenou aos discípulos. Se hoje eu conheço o evangelho, se hoje outras pessoas aceitaram Jesus Cristo, se hoje no Brasil tem milhares de igrejas, é porque alguém antes pregou o evangelho, alguém trouxe esse evangelho para cá. E esse que trouxe esse evangelho para cá também aprendeu de alguém lá no passado. Se os discípulos não pregassem o evangelho de Cristo e ele não fosse disseminado, nós jamais conheceríamos a Deus. Olha a importância de nós pregarmos a santa palavra de Deus. Olha a importância de nós ministrarmos o evangelho do Senhor. O mal da igreja do século XXI é que ela festeja muito, ela se preocupa muito com o edifique-se a si mesmo, e acontece que ela acaba não saindo para fazer a maior missão de todas. Eu não estou dizendo que sou contra nada disso, de você fazer uma festividade na igreja, mas olha, nós festejamos o ano todo muitas das vezes, nós fazemos, tem cruzada, eu esqueci até o nome das outras coisas que tem nas igrejas. E as pessoas trabalham com ímpeto para que nesse dia da festividade seja algo maravilhoso, algo lindo. E todo mundo unido ali, ajeitando a igreja, ajeitando a congregação, mandando convite de um lado, convite do outro, todo mundo junto ali unido em pró de uma festividade. Pô, bacana isso, os irmãos unidos. Porém, aquela festividade só vai ter edificação para nós mesmos. Porque quem vai para a igreja não vai o ímpio. Quem vai em sua grande maioria, me perdoe, é a própria igreja. E a igreja enche, todo mundo cultua, coisa linda, maravilhosa. Mas as almas não se arrependem, as almas não se convertem. E mais ainda, quando acabar toda aquela festividade, tudo aquilo ali, ainda continua o grande vazio, porque no outro dia, quando tiver o culto, a igreja não vai ter nenhuma... Só a lembrança do dia que foi, aquela emoção toda, aquela coisa maravilhosa, mas no outro dia vai estar o grande vazio. Porque não tem nenhuma alma aceitou a Cristo, não tem ninguém novo lá para estar ali aprendendo do evangelho do Senhor.
Às vezes as pessoas nem foram impactadas. Quem foram impactados fomos nós mesmos. Por que isso? Porque ali só serviu para nos edificar a nós mesmos. E nenhuma alma aceitou a Jesus Cristo. Ninguém foi atrás da alma antes para levar para a festividade. E outra coisa que mais me entristece é que nós nos preocupamos tanto com isso e fazemos tanto temos tanto afinco em de nos prepararmos tanto e nos ajudarmos uns aos outros nesse grande dia da festividade ou das festividades, mas nós não procuramos ajudar uns aos outros e ter o mesmo afinco quando se trata da missão mais importante que a igreja tem. Eu me pergunto, qual é a mais importante? Eu me preocupar com as almas que estão lá fora, ou eu me preocupar apenas em edificar a mim mesmo, em ter um dia, ou 3 ou 5 dias de festividade que vai edificar a mim mesmo? Só a mim mesmo. Quando eu chegar na minha casa, continuarei com aquela emoção, com aquela, poxa, o culto foi abençoado, mas depois do outro dia, quando você vai voltando a si, você vai começando a entender, poxa, mas nenhuma alma aceitou. Ninguém se converteu ao Senhor Jesus Cristo, ninguém foi atrás das almas e você está entendendo o que eu quero dizer? A igreja do século XXI, ela se preocupa muito mais com festividades e em congressos, em cruzadas, do que a verdadeira missão que Cristo ela nos ensina a fazer. Nos reunimos em multidões dentro dos templos, atrás em busca daquele momento ali único em relação à festa, mas nós nos reunimos em multidões para ir atrás das almas e saquear as almas que estão presas no inferno. É isso que eu estou querendo dizer. Se antigamente os homens corriam de um lado a outro e buscavam almas de um lado a outro ao ponto de darem suas vidas, de morrerem por conta do evangelho, hoje nós nos escondemos. Hoje apenas nós nos escondemos dentro dos templos ali e, como eu disse, ficamos de segunda a domingo muitas das vezes aprendendo e não adianta de nada porque só aprendemos e não saímos para colocar aqueles ensinamentos do lado de fora. Eu sei que muitas das vezes as pessoas não evangelizam por conta de medo, porque é tímido, porque tem vergonha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No momento quando você começar a evangelizar, todas essas coisas elas vão embora. Todos esses medos, essas preocupações, a vergonha, tudo isso vai embora porque Deus te enche de autoridade, de ousadia para fazer esta missão dele. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar de lado. E você vai ver que Cristo estará com você no meio desta missão, no meio desta obra. E a igreja, ela deveria pensar nisso. Poxa, eu preciso fazer esta coisa, eu preciso andar, eu preciso caminhar, fazer aquilo que Deus está mandando fazer, que é essa missão. Dizemos tanto, né? Falamos tanto de uma geração avivada, uma geração isso, uma geração aquilo. Eu sempre costumo dizer que eu não acredito nessa profecia, porque para mim não existe. Vai vir uma geração renovada. Que geração renovada? Uma geração que não sai para pregar o evangelho? Uma geração que se acomodou a pregar somente para ela mesma? Eu costumo dizer, pregar na igreja é maravilhoso. Eu amo pregar dentro da igreja para os irmãos. Eu amo sair para pregar em outras igrejas, outras denominações, outras congregações. É maravilhoso. E é fácil fazer isso. É muito fácil pregar para nós mesmos. Mas e para aquele que está lá fora, caído, maltratado? Aquele que está cansado e oprimido, aquele que está amarrado na prisão do pecado? E por que não saímos para pregar para eles? Um dos problemas do século XXI é que as pessoas só querem pregar dentro das igrejas porque é muito fácil. Uns querem pregar por fama, por querer colocar o seu nome ali como um grande pregador, um grande ministro do evangelho. No evangelismo não tem isso. No evangelismo, meu amigo, não tem holofote. No evangelismo não tem quem é melhor do que ninguém. No evangelismo ninguém está se preocupando com a sua roupa, com o seu calçado, como você está vestido. Não tem luxo, não tem fama, não tem nada. No evangelismo nós não estamos nos preocupando ali em ser o primeiro, em ter uma boa teologia, porque de nada presta para o mundo. O mundo não está ligando para a teologia, para se você está de paletó ou não. O mundo não está ligando se você está com um sapato, um tênis, uma sandália. O mundo não está nem aí para isso. O mundo quer apenas ouvir a mensagem do evangelho porque o mundo está cativo. E muitos não querem abraçar essa missão porque essa missão de fato ela é árdua.
Ela é solitária muitas das vezes. Ela é dolorosa. Mas é a missão que Deus ele nos designou. É a missão que Deus ele nos chama todos os dias para ela. Quando eu fico algum tempo sem evangelizar, a primeira coisa que Deus ele me faz é me cobrar isso, acredite. Você pregou? Eu lembro de uma vez que eu estava no ônibus, isso era de manhã cedo, eu entrei no ônibus, fiquei na parte da frente, e de repente o Espírito Santo de Deus ele começa a me incomodar por dentro, e ele começa a falar comigo, olha, você aí parado aí na frente, uma multidão atrás de você, aleluias. E quando eu falo isso, dá vontade até de chorar. E uma multidão atrás de você e você nem abriu a boca para falar nada. Você na frente parado e toda essa multidão aí atrás precisando ouvir a mensagem. E é isso que acontece, meus irmãos. Eu não estou sendo aqui um descuidado em dizer, olha, não congregue, porque se eu fizesse isso estaria sendo um herege. Devemos congregar. Há uma grande importância em estarmos juntos em comunhão dentro da congregação, sendo liderados por um pastor. Mas precisamos entender que é importante nós sairmos para procurar almas, para ir atrás de almas. Tem congregações que nem existe evangelismo. É só culto, é só o culto, é só o culto. E você não tem evangelismo. Você chega do seu trabalho, vai para a igreja, culto, você volta para casa, no outro dia vai para o trabalho, volta, culto, e quando você vai procurar, cadê evangelismo? Não tem. Onde é que nós iremos parar? Temos o aumento do tráfico, temos o aumento da violência, o aumento da depressão, o aumento de tantas porcarias nesse mundo. E onde é que está a igreja que não vê tudo isso? Onde é que está a igreja que não consegue perceber todas estas coisas e analisar e ver, poxa, o que é que eu estou fazendo? Será que eu sou somente um crente de banco? Eu lembro, meus irmãos, que eu era novo na fé. Eu era novo na fé e eu ficava sentado. E eu olhava para a igreja, olhava para os irmãos sendo oportunidade, eu olhava para o pastor, a pregação, tudo. E eu lembro que teve um dia que eu comecei a me incomodar com aquilo tudo, eu comecei a me incomodar. E eu falava, Deus, não pode ser só isso. Ser cristão não pode ser só isso, Senhor. Eu estou na minha casa, vou para o meu trabalho, venho para a igreja, sento aqui, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejum, eu faço tudo isso. Mas eu chego aqui, eu escuto a mensagem, eu louvo com os irmãos, mas é um círculo. E eu sempre fui muito, como é que eu posso dizer? Eu nunca gostei de círculos viciosos, coisas que nunca mudam, sempre a mesma coisa, aquela mesma rotina. Eu nunca gostei disso, sempre me incomodou. E aquilo me incomodava porque para mim era um círculo vicioso. Eu só vinha para a igreja, ouvia a palavra e cultuava, louvava com os irmãos, mas aquilo já não estava mais me preenchendo. E não é porque eu não queria ir para a igreja, não. É porque eu começava a ver que a igreja não era somente aquilo, tinha que ter mais coisas. E eu falava com Deus, Deus tem que ter mais coisa, não pode ser só isso. E eu comecei a me incomodar, eu não sabia pregar, meu irmão, eu não sabia nem como é que começava. E aquele incômodo dentro de mim eu não sabia, mas era Deus me chamando para uma grande obra. Era Deus me mostrando que eu não deveria ser um cristão de banco, acomodado, confortado, conformado, melhor dizendo. E que Ele tinha muito mais para mim. E eu me incomodo quando eu vejo somente nós estarmos sentados, acomodados e cultuando de segunda a segunda. E não sairmos, meu irmão, para ministrar o evangelho para as pessoas que estão precisando. E não sairmos para falar do amor de Deus. Eu costumo dizer, se você não consegue evangelizar na rua, começa na tua casa. Começa com tua mulher, com teus filhos, começa com teus irmãos, teus parentes. Vai pro teu trabalho, prega no seu trabalho, começa a falar. Vai pra rua, vai entregando panfleto, ainda que você não tenha nada para dizer aos irmãos, vai entregando panfleto até que Deus ele comece a te guiar. E aí você entrega um panfleto de repente a meu irmão, posso falar um pouco da mensagem de Deus para você? E ali você entregou um panfleto e começa a falar do evangelho de Deus para essa pessoa.
Pronto, é isso o evangelismo. Isso é bom e agradável aos olhos do Senhor. Você não sabe o quanto Deus ele fica alegre quando nós terminamos uma obra evangelística. O nosso coração está em paz. Deus derrama uma paz, uma presença tão grande. E essa obra, meu irmão, ela ferve meu coração quando eu vejo alguém pregando na rua. Aquilo ferve meu coração. Aquilo ferve meu coração porque é isso que Deus ele quer da igreja. A igreja ela não conseguiu entender isso ainda. Eu admiro, meus irmãos, quando eu ligo a minha televisão às vezes no YouTube e passa lá igrejas da África, igrejas de lugares que não tem nem templo, né? É uma cabana. Às vezes é aquelas casas de taipa. Não tem banco, não tem luxo, não tem nada. E as igrejas estão ali reunidas ali, elas levam o evangelho, mesmo naquela situação pobrezinha, elas levam o evangelho. Elas pregam ali, se juntam em comunhão com os irmãos, saem para pregar outras pessoas, evangeliza mesmo correndo risco de morte, de serem mortos a qualquer momento. Mas ela faz esta obra. E nós, meus irmãos, temos a liberdade para ministrar e pregar o evangelho e nós não fazemos. E aí dizemos, poxa, não, mas eu faço a obra. Como faz a obra? Porque eu sempre digo, a obra não está dentro da igreja. Na igreja você não faz obra. A obra de Deus não é dentro da igreja. Limpar o chão não é fazer a obra. Organizar o culto não é fazer a obra, isso é uma obrigação que nós temos com o templo. Fazer a obra é sair, é visitar os órfãos, as viúvas, os doentes, os necessitados, é evangelizar, é fazer obra missionária, isso é fazer obra. É ir nos hospitais, nos presídios, é isso que Deus ele quer de cada um de nós. É isso que ele quer de cada um de nós. Entristece o meu coração quando vejo uma igreja rica, uma igreja poderosa, uma igreja cheia de membros, uma igreja que se prepara para fazer todo tipo de protocolo durante um ano, de cumprir a agenda durante um ano, em festividades, em eventos, entre tantas outras coisas. E ela não se preocupa em sair, ter o mesmo ímpeto, a mesma sede, o mesmo desejo de ir para fora e levar o santo evangelho de Deus. Chegar em uma praça, falar de Deus em uma praça, para os drogados, para os mendigos, para os bêbados. E Deus está requerendo de cada um de nós isso. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu encontro ela. Está no livro de... Está no livro de Romanos, capítulo 10, que vai dizer assim: Cristo está falando a respeito da sua justiça, que sobre Israel, não crê na justiça dele, no poder dele. Como, pois, 10, versículo 14, a partir do versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito. Você está entendendo? Como essas pessoas vão ouvir do evangelho se não há quem pregue para elas? Como um drogado, um marginal, um adúltero, um prostituto, um assassino vai querer algo com Deus se não há quem chegue nele e pregue o evangelho do Senhor? Não tem como. Não tem como. Não tem como. No livro de Ezequiel, que muitas pessoas costumam pregar sobre o vale de ossos secos, é uma mensagem muito tremenda. Olha o que está dizendo aqui. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos e me fez andar de um lado a outro. E vi que o número deles no vale era grande e estavam muito secos. E esses ossos representam a calamidade espiritual de Israel. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: fareis entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer a carne e estenderei pele, porei o espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor.
Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído e um barulho de estalo, e os ossos se reuniram, osso com osso. E olhei e vi que os nervos se cobriram, e a carne apareceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem. Profetiza e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus. Ó espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé um exército muito grande. Isso tem muito a ver com o evangelismo. Meu irmão, mas isso aí é uma visão. Isso aqui foi Ezequiel, tendo uma visão de um vale de ossos secos, a qual Deus manda ele profetizar. Ele profetiza para que aqueles ossos vivam. Como eu disse, ali era o estado de como Israel estava, vale de ossos secos. Mas se ele profetizasse, aqueles ossos poderiam reviver. Podem esses ossos reviver? Como é que o que representa o vale de ossos secos? Calamidade espiritual, morte espiritual, sem vida, não tem vida, está morto. Quem é que não está tendo vida? Quem é que está morto espiritualmente? Quem está no mundo? Quem está preso neste mundo? E Deus ele nos faz uma pergunta: esses ossos podem reviver? Quem está nesse mundo pode reviver? E nós dizemos: Senhor, tu sabes, como Ezequiel falou. Mas que ordem de Deus? Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro de João Batista pregando o evangelho, pregando ali a palavra, pregando o arrependimento. O que é que Ezequiel está nos ensinando também aqui? Que Deus não vai fazer a obra sozinho, meu irmão. Ele conta comigo e com você. Olha, eles podem reviver? Pode. Deus poderia meter a mão ali. Mas Deus, olha, profetiza, Ezequiel. Ezequiel começa a profetizar, profetiza o espírito, sobre os ossos, depois profetiza o espírito. Aqueles ossos, se tornam um corpo humano, de certa forma, né? Tudo no seu devido lugar, tudo composto, e se levanta como um grande exército. E aí eu lembro que nós devemos fazer a mesma coisa, porque o mundo está morto. É um grande vale de ossos secos, esperando que você profetize para que eles vivam. E nós não profetizamos, nós nos calamos, meus irmãos. Nós ficamos calados, estagnados, nos preocupando com tantas coisas, tantos afazeres dentro da igreja, tantas coisas dentro da igreja, e esquecemos de fazer o maior afazer de todos. Eu não estou dizendo que não é para fazer nada na igreja, pelo contrário, mas nos preocupamos com tantos afazeres, tantos, e vamos deixando cada vez mais o evangelismo de lado, o evangelismo de lado. Você não precisa que alguém te chame para evangelizar. Você não precisa que o pastor, olha, tal dia nós vamos evangelizar. Você não precisa disso, a missão está em você. Se levante, olha, meu pastor, tal dia eu vou evangelizar, e vai evangelizar. Se tiver pessoas para ir com você, vá. Não fique preso apenas a um dia específico para isso, mas saia. Saia, procure almas. Não consegue ir para a rua, começa pelos seus, começa pela tua família, pelos teus amigos, colegas de trabalho. E começa aí, porque Deus quer que você profetize como Ezequiel profetizou. E como é que nós profetizamos? Perdoe-me, como é que nós profetizamos? Quando nós pegamos a palavra de Deus e começamos a ministrar o evangelho àqueles que estão perdidos, caídos. E Deus, ele pode reviver, meus irmãos. Se você está na igreja hoje, se você aceitou a Cristo hoje, é porque alguém um dia pregou o evangelho para você. É porque alguém um dia falou de Deus para você. Então cumpra com o mandado do Senhor. A missão primária, a missão primordial, a missão principal da igreja é justamente essa: ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Medite nisso, que essa palavra fale profundamente ao seu coração e deixe Deus ele trabalhar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.